Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre frações. E a gente se recorda um pouquinho sobre o que é uma fração. Uma fração é um número que pode ser representado a partir da parte de um inteiro ou parte de uma quantidade. E para melhor estudarmos as frações, nós vamos estudar um pouquinho como é que ela se divide, como é que ela é classificada. Primeiramente, a gente sabe que toda fração ela é composta por um traço, um número que fica acima e outro que fica abaixo. Esse número de cima ele é chamado de numerador. E esse número indica quantas partes do inteiro foram consideradas. O número de baixo chama-se denominador. E ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Numerador, denominador. E esse traço representa a fração. E toda fração é uma divisão. A fração, elas podem ser classificadas em frações próprias e frações impróprias. As frações próprias são aquelas frações que representam parte de um inteiro, cujo o numerador ele é um número menor do que o denominador. Ou seja, o numerador, o número de cima, que é 1/5, é menor do que o denominador. No caso aqui é 5. Neste outro exemplo eu tenho 2/7. 2 é menor do que 7. 2 é numerador, 7 é denominador. Então, quando eu tenho uma fração cujo numerador ele é menor do que o denominador, aí essa fração é chamada de fração própria. Já frações impróprias são justamente aquelas representadas pelo número inteiro ou mais, do qual o numerador é um número igual ou maior do que o denominador. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5/3, 9/5. Então, essas duas frações, o numerador é maior do que o denominador. Então, quando eu me apresento com uma fração desse jeito, esta fração é chamada de fração impróprias. Uma coisa fundamental dentro das frações impróprias é o número misto. O que seria o número misto, professor? Eu tenho aqui o seguinte, um inteiro, 2 inteiros e 1 meio. Aqui está pintado os dois lados, aqui os dois e aqui somente um. Então, são 2 inteiros e 1 meio. Eu posso escrever esta fração como 2, 1 meio ou 5 meio. Por quê, professor? Primeiramente, é o seguinte. Todo número misto, ele pode ser representado desta forma. Como, professor? Eu multipliquei o denominador pelo número inteiro, 2 vezes 4, aliás, 2 vezes 2, 4, e somei com o numerador que deu 1, 5. E repeti o denominador. Então, vamos supor o exemplo aqui. Como é que eu posso transformar 10/3 em um número misto, ou uma fração mista, que vai representar 3 inteiros, 1/3. Primeiramente, dividindo 10 dividido para 3, 10 dividido para 3 vai dar 9, 9, para 10, resto 1. Então, todo número misto, ele é composto por a parte inteira, que no caso aqui, a parte inteira deste exemplo é o 2, desse exemplo é o 3. A parte inteira é justamente o quociente. O que é o quociente, professor? No caso aqui, o quociente desta minha expressão é 3. O denominador é o divisor. Quem é o denominador? 3. Divisor 3. Nesse exemplo aqui. Nesse outro exemplo é o 2.
E o numerador é o resto. Nesse caso aqui, o resto aqui é 1, por isso que o numerador é 1. E neste caso aqui, o numerador é 5. Então, ó, eu tenho aqui um exemplo de como eu posso transformar um número inteiro mais uma fração, ou seja, um número misto, em uma fração, ou vice-versa. Ou seja, representar na forma mista ou representar na forma de fração. Outra coisa importante é frações aparentes. O que seria frações aparentes? Ó, essa fração aqui, 6 por 3. Essa fração aqui é chamada de aparente. Por quê? Porque 6 dividido para 3 dá 2. Quando dá para dividir, ele vai ser o número inteiro. Então, essa fração é uma fração aparente, ou seja, é uma fração do qual podemos dividir e transformar o número em um número inteiro. Uma coisa fundamental também no estudo de frações é justamente frações equivalentes. O que seria, professor, então, sendo assim, né, uma fração equivalente? Uma fração equivalente é aquela que representa a mesma parte do inteiro. Nesse caso aqui, ó, tem 1/3 e 3/9, ou seja, ambos são frações equivalentes. Vamos supor esse outro exemplo, ó, 1/5. Quais seriam as frações equivalentes ao quinto? 2/10, 3 quinzeavos, 4 vinteavos. Então, ó, como foi que foi feito, professor? Eu peguei a primeira fração de origem e multipliquei por 2. Ó. Quando eu multipliquei a primeira fração por 1 vezes 2 vai dar 2. E 5 vezes 2 vai dar 10. Então, ó, esta fração quinto é equivalente a 2/10. Essa fração quinto também é equivalente a 3 quinzeavos. Como foi que chegou lá, professor? Peguei o numerador, multipliquei por 3 e o denominador também por 3. Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. E deu 3 quinzeavos. Qual é a outra fração equivalente ao quinto? É 4 vinteavos. Como foi que chegou nele? 1 vezes 4 vai dar 4. E 4 vezes e 5 vezes 4 vai dar 20. Então, por isso que essas frações, essas 4 frações, eu digo que são frações equivalentes. Uma coisa muito importante também no estudo das frações é justamente a simplificação de frações. Como é que eu vou simplificar uma fração, professor? Por exemplo, eu tenho uma fração aqui, 6/9. Ela é equivalente e simplificada 2/3. Como foi que eu cheguei nela, professor? Eu dividi o numerador e o denominador por um número diferente de 0. No caso aqui eu dividi por 3, ó. Porque tanto o 6 como o 9 é possível dividir, eles são divisíveis por 3. Então, ó, 6 dividido para 3 dá 2 e 9 dividido para 3 dá 3. Por isso que eu digo que essas frações são a simplificação de frações. Quando eu chego na fração 2/3, esta fração eu chamo de fração irredutível. Por quê, professor? Porque não consigo mais simplificá-la. Ela se encerra aqui. Então, quando eu chego numa fração que não dá mais para simplificar, eu chamo essa fração de fração irredutível. Outro exemplo, eu tenho a fração 15/10. Como é que eu posso simplificar essa fração? Eu vou dividir tanto o 15 como o 10 por 5, já que tanto o 15 como o 10 ó, são divisíveis por 5. Termina em 5, termina em 0. Então, 15 dividido para 5 dá 3 e 10 dividido para 5 dá 2. Então, fica 3/2. Neste caso aqui, termina aqui. Por quê, professor? Porque essa fração é uma fração irredutível, não dá mais para simplificar. Eu vou citar outro exemplo para melhor exemplificar, né, as frações irredutíveis. Por exemplo, se eu tenho a fração 20/8, vai ficar como? Se eu dividir esse 20/8 por quanto? Dá para dividir por 2. Quando eu divido por 2, como é que eu vou chegar? Vou chegar na seguinte fração, equivalente a ela, simplificando, viu? 20 dividido por 2 vai dar 10. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Dá para simplificar? Ainda dá.
Então, vou simplificar por quanto? São números pares, também dá para simplificar ainda por 2. Quando eu divido essas duas frações por 2, numerador e denominador, 10 dividido para 2 vai dar 5. E 4 dividido para 2 vai dar 2. E aí, professor, dá para simplificar ainda 5 meio? Não dá mais. Por quê? Porque não tem nenhum número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo, a não ser eles mesmos. Então, esta fração que eu cheguei ao final, ela é chamada de fração irredutível. Então, aqui qual foi o processo que eu realizei aqui? O processo de simplificação de frações. Então, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui. Nós vamos fazer um exercício, bons estudos e até o nosso próximo encontro.